Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de hoje retrata a aparição de Jesus ressuscitado aos dois discípulos de Emaús. E os dois discípulos de Emaús, tristes e decepcionados, deixaram o grupo dos apóstolos e se dirigiram para Emaús, a cidade do desespero. E pelo caminho eles falavam sobre os últimos acontecimentos. Na sexta-feira, Jesus fora pregoado na cruz, no meio de ladrões confessos. Ele falou que no terceiro dia ressuscitaria. No entanto, os discípulos estão decepcionados, porque as mulheres foram ao sepulcro, os discípulos também, e apenas constataram que ali estava o túmulo vazio, e ninguém viu o Senhor. E eles estavam frustrados porque eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel do poderio romano. E Jesus lhes aparece no caminho da sua vida e diz: que ides conversando pelo caminho. É evidente que Jesus sabia o conteúdo da conversa dos dois discípulos, pois Jesus é onisciente, mas ele quer que nós falemos. Hoje também Jesus pergunta para ti: o que tu conversas ao longo do caminho da tua vida? E um dos discípulos, Cleofas, diz a Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? E Jesus pergunta: o que foi? É interessante que nosso Senhor quer que nós falemos. Como médico das almas, Ele quer que nós falemos das nossas dúvidas, das nossas dores, das nossas incertezas. A passagem dos discípulos de Emaús é uma verdadeira catequese eucarística. Jesus começa a explicar-lhes a Sagrada Escritura, começando por Moisés e passando pelos profetas, todas as passagens que falavam a respeito dele. Enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras, o coração deles começou a arder. E é justamente isso que a palavra de Deus faz nos nossos corações, aquece. A missa é composta de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E quando o nosso caminho está obscurecido, quando tudo parece tristonho, a palavra de Deus se torna uma luz para os nossos passos. Jesus fez de conta que ia mais adiante e os discípulos disseram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Obscurecido estava o coração dos dois discípulos. E Jesus entrou para ficar com eles. Ficar como? Jesus, além de ficar conosco através da sua palavra, também permanece conosco, sobretudo, através da Eucaristia. O Evangelho nos diz que Jesus se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Aqui estão os verbos eucarísticos, e é justamente à mesa do pão, ao lado dos discípulos de Emaús, que eles reconhecem que aquele forasteiro, até então um estranho, é o próprio Jesus, pois os olhos deles se abriram quando Jesus partiu o pão, e eles reconheceram no estranho Jesus ressuscitado. No entanto, Jesus desapareceu da frente deles. Por quê? Porque Jesus agora está no pão. E naquela mesma hora, os dois discípulos se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Se no início do Evangelho eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, agora eles fazem o percurso contrário. Saem de Emaús para Jerusalém. Trata-se da conversão. Quando Jesus atravessa a nossa vida através da palavra que ilumina os nossos passos, e também quando Jesus se aproxima de nós através do pão, da Eucaristia,
as nossas vidas são transformadas. De modo que os discípulos, ao voltarem para Jerusalém, não mais tristes, não mais cegos, mas corajosos, diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Meus queridos irmãos e irmãs, todas as vezes que participamos da Eucaristia, o nosso coração é aquecido, mas é importante que nós, como os discípulos de Emaús, peçamos para que o Senhor fique conosco. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia já declina. Há escuridão dentro de nós e é importante que Jesus, através da Eucaristia, nos revitalize, nos restaure e faça com que nos levantemos e anunciemos que aquele que foi apregoado na cruz na Sexta-feira Santa ressuscitou no domingo de Páscoa. Quando o sacerdote no final da missa diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, é um convite à missão, a sairmos da comunidade e anunciarmos não só pelas palavras, mas sobretudo através da vida, que Jesus ressuscitou no nosso coração e que, ressuscitados, nós nos tornamos ressuscitadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.